E se o manual definitivo sobre liderança e sobre criar algo novo não viesse do Vale do Silício, mas na verdade da Florença do século XVI? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar em O Príncipe de Maquiavel, mas não como uma peça de museu, sabe? E sim como um guia atemporal e, vamos ser sinceros, brutalmente honesto para quem quer conquistar e, mais importante, manter o poder. Vamos dar uma olhada nessa ideia. Maquiavel já nos confronta com uma pergunta fundamental logo de cara. Para fundar alguma coisa nova, seja um reino lá naquela época ou uma empresa hoje, o que vale mais? A sorte de estar no lugar certo, na hora certa, ou a pura habilidade pessoal? Essa tensão aí entre fortuna e o que ele chama de virtude que define o jogo todo. Então, qual o primeiro passo nesse manual? Segundo Maquiavel, é bem claro. Para alcançar a grandeza, é preciso começar imitando os maiores exemplos que a história já viu. Isso não é sobre ter modéstia, não. Pelo contrário, é uma estratégia calculada para chegar ao sucesso. E ele ilustra isso de uma forma brilhante com a analogia do arqueiro. Maquiavel diz que um arqueiro inteligente, um arqueiro prudente, sabendo que o alvo está muito longe, ele mira bem mais alto. Não porque ele acha que a flecha vai chegar lá em cima, mas para que, na sua queda, ela acerte exatamente o alvo desejado. Da mesma forma, um líder tem que mirar nas estrelas, para, no mínimo, conseguir chegar no topo da montanha. Isso nos traz de volta para aquela escolha principal. Todo novo líder, todo fundador, se depara com uma bifurcação no caminho. A questão é, vai depender da sorte, da tal da fortuna, ou vai construir o seu poder com base na própria competência, na sua virtude. E aqui é crucial a gente definir o que é virtude. Em português, a gente traduz direto como virtude, mas o sentido que Maquiavel dá é muito, mas muito mais forte. Não tem a ver com ser uma pessoa boa, com moral. Virtude é a capacidade de moldar a realidade à sua vontade, sabe? É uma mistura de coragem, de habilidade, de astúcia e da força para executar um plano até o fim. E aqui está o resultado dessa escolha. Olha só. Conquistar o poder pela sorte é fácil, acontece por acaso. Mas do mesmo jeito que veio, pode ir embora no piscar de olhos. Agora, o poder que é conquistado pela virtude, pela habilidade, esse é difícil de conseguir. Exige esforço, exige estratégia, mas uma vez que se conquista, ele é sólido, é seu, e se torna fácil de manter. O próprio Maquiavel resume isso perfeitamente. Depender da sorte é uma fraqueza. A autoconfiança, aquela que vem da própria capacidade, essa sim é a chave para se manter no poder por muito tempo. A fortuna, a sorte, ela pode até te dar a oportunidade, mas é a virtude que transforma essa oportunidade em um legado que dura. Só que mesmo para um líder com muita virtude, existe um obstáculo que é supremo. Maquiavel diz que não há nada mais difícil, perigoso e de resultado mais incerto do que começar a introduzir novas leis. Ou seja, inovar. Inovar é a tarefa mais arriscada de todas. Mas por que tão perigoso assim? Porque quem inova cria instantaneamente dois grupos de pessoas. O primeiro, os inimigos ferrenhos, ou seja, todo mundo que lucrava com o sistema antigo. E eles vão lutar com unhas e dentes para manter tudo como está. O segundo grupo, os defensores mornos. São aquelas pessoas que até poderiam se dar bem com a mudança, mas sabe como é? São céticas, têm medo do novo e não acreditam de verdade até verem o resultado na prática. Então, como um líder consegue superar essa resistência que parece quase impossível de vencer? A resposta de Maquiavel é direta e implacável. Depende de uma única coisa: se o inovador tem ou não a força para impor a sua visão. A conclusão de Maquiavel é de uma simplicidade brutal. Todos os profetas armados venceram. Moisés, Ciro, Rômulo. Eles não apenas convenceram as pessoas com palavras, eles tinham os meios para forçar a obediência quando a lábia já não funcionava mais. Do outro lado, os profetas desarmados, como aquele frade, o Savonarola, lá da própria cidade de Maquiavel, eles foram arruinados. Eles dependiam só do discurso, e quando o povo mudou de ideia, eles não tinham como sustentar a nova ordem que criaram. E se por acaso alguém aí está pensando que isso é só teoria antiga, dá uma olhada nessa nota. Napoleão Bonaparte, lendo essa lista dos profetas armados de Maquiavel, escreveu na margem do seu exemplar pessoal: aumentarei essa lista. Ele não estava só lendo um livro, ele estava se vendo naquele manual e se preparando para colocar o próprio nome na história. Incrível, né? E isso tudo nos leva ao jogo final. Depois de passar por todos os perigos da inovação, qual é a recompensa para o líder que seguiu esse caminho da virtude e da força? Maquiavel descreve um caminho bem claro.
Primeiro, usar a habilidade, a virtude, para aproveitar uma brecha, uma oportunidade que a sorte deu. Segundo, sobreviver ao ato perigosíssimo de inovar. Terceiro, e aquele é implacável, destruir aqueles que invejam a sua nova posição. Só depois de tudo isso, o líder finalmente consegue o grande prêmio. Se torna poderoso, seguro, honrado e, nas palavras do próprio Maquiavel, feliz. Bom, e isso nos deixa com uma reflexão final. Hoje a gente fala muito de disrupção, de inovação, como se fossem ideias sempre positivas. Mas Maquiavel vem nos lembrar que, por trás de toda grande mudança, existe uma luta brutal pelo poder. A pergunta que fica no ar é, para os fundadores e líderes de hoje, será que esse manual de 500 anos atrás ainda é a verdade mais honesta sobre o que é preciso para vencer?